turma, estamos hoje para mais uma aula, né? Não esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal para não perder nenhuma aula postada, tá? Vamos falar agora sobre o processo de urbanização do Brasil, causas e consequências. Bom, a urbanização do Brasil ocorreu de forma acelerada, ou seja, foi uma urbanização que ocorreu de forma rápida. Isso acabou gerando uma série de consequências negativas para para o crescimento de nossas cidades e, consequentemente, para a população que vive nesses centros urbanos. Bom, a urbanização brasileira também ela foi diferenciada, né? Algumas cidades cresceram bem mais do que outras. Isso consequência também da forma como ocorreu o processo de industrialização do país. Porque a urbanização brasileira vai se intensificar, né, após a segunda metade do século XX, mais precisamente na década de 70, onde nós tivemos uma intensificação do êxodo rural, consequentemente também provocado ao longo das 3, 4 décadas após da Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, né? E durante essas décadas, e principalmente a partir da década de 70, ocorreu um intenso processo de crescimento industrial, né? E, consequentemente, acabou provocando a mecanização da agricultura, o que isso levou ao que nós chamamos de êxodo rural, né? Que foi a saída do homem do campo para morar nas cidades, provocada por alguns fatores que vamos ver mais à frente, como a falta de terras, né, e desemprego no campo e uma ilusão de uma vida melhor na cidade. A industrialização, como ela ocorreu de forma concentradora na região sudeste, né, e posteriormente ela se espalha pelo Brasil, mas isso ocorre décadas depois. Inicialmente ela concentra, e até hoje é mais concentrada nessa região, que a gente chamou de processo de concentração industrial, e depois a gente tem um processo de dispersão da indústria brasileira pelo território, mas isso já tinha influenciado no crescimento urbano brasileiro, concentrando apenas em algumas cidades, né? mais em uma região, que nós temos a região sudeste, né? Ela sofreu maiores transformações justamente devido à industrialização ter sido mais intensa naquela região ao longo das décadas, né, da história do Brasil. Bom, sobre as causas do êxodo rural no Brasil, vamos elencar algumas aqui, como concentração fundiária. É histórica a concentração de terras no Brasil, né? O Brasil tem sua colonização iniciada com um processo de capitanias hereditárias que já foi, né, um processo iniciou já a nossa colonização com a concentração de terras, né, já que o Brasil foi dividido em 15 capitanias e que ao longo da história a terra no Brasil ficou concentrada na mão de poucas pessoas. Como existe má distribuição de renda do país também, a terra também ela sempre foi historicamente mal distribuída pela população. Muita gente sem terra e as terras nas mãos de poucas pessoas. Existe até o MST, movimento que luta pela reforma agrária no Brasil, né? Então isso é histórico. Então a falta de terras no homem do campo aliou-se ao quê? A mecanização da agricultura, porque os agricultores que não tinham terra trabalhavam na propriedade dos que tinham. Consequentemente, quando vem a mecanização da agricultura, o que a gente vai ver aqui nessa imagem, né? Hoje em dia a agricultura ela é bastante mecanizada. Isso vai fazer com que você tenha uma perca de mão de obra no campo. As pessoas ficam sem trabalho, ou seja, não tenho terra, agora não tenho mais trabalho, vou para a cidade, porque lá na cidade tem as indústrias, a industrialização me levou para lá e eu tenho uma ilusão de uma vida melhor lá na cidade, né? Então houve uma saída maciça de pessoas do campo para as cidades, né? Que caracteriza o êxodo rural, e isso acabou provocando também algumas consequências, seja negativas no campo, seja das cidades. Algumas dessas consequências, nós temos aqui o despovoamento progressivo do campo. Então nós temos o quê? Com o êxodo rural, mais pessoas foram para as cidades, né? Nós temos, a partir da década de 70, eu tenho a grande maioria da população brasileira habitando as cidades e uma pequena parte no campo. Então tem um despovoamento do campo
como uma das consequências. Ora, se eu tenho as pessoas que saíram do campo e foram morar em alguns centros urbanos, né, eu tenho um grande crescimento dessas cidades, o que gerou uma série de problemas sociais, mas também ambientais, que a gente vai elencar nos próximos slides lá na frente, tá bom? Com o êxodo rural, ocorre o crescimento das cidades, consequentemente, eu vou ter um aumento da população. Esse aumento da população, ou grande concentração de pessoas num pequeno espaço, ou que acabou se transformando em grandes cidades, acabou provocando o quê? Poluição dos rios. Nós vamos ter aqui uma imagem que vai retratar isso. O grande crescimento urbano, como no Brasil a urbanização foi acelerada, foi desordenada, a cidade não teve como se preparar para receber todo mundo, seja na questão da oferta de emprego, seja na moradia, seja no atendimento aos serviços básicos à população. Aqui eu tenho um exemplo, né, do crescimento desordenado, né, as favelas surgem a partir disso, né. Poluição aqui eu tenho dos rios, mas eu tenho poluição do ar também, do solo. Aqui eu tenho confronto de polícia com bandidos, né, questão da violência urbana. Aqui eu tenho desemprego e pessoas morando em rua, né? Falta de moradia, desemprego. Tudo isso são consequências do processo de urbanização acelerado do Brasil, né? Então a cidade não teve como se preparar para atender a todos. E essa saída rápida acabou provocando todos esses problemas elencados aí. Concentração, poluição de pessoas, poluição do ar, dos rios, do lençol freático, desemprego, violência, ineficácia dos serviços básicos como moradia, saúde, educação e pobreza, o que foi já citado e mostrado nessas imagens aqui, né? Então perceba que você tem uma desordenação de algumas áreas, né, de habitação, né? Por quê? Porque não tivemos como as favelas surgiram a partir disso. As pessoas não tinham condições de comprar, de pagar um terreno, ou alugar ou comprar, e iriam acabando se ocupando naquelas áreas menos valorizadas. É tanto que a maioria das favelas estão em morros ou em áreas alagadas. Por quê? Porque eram áreas cujo terreno era desvalorizado e foram ocupadas de forma clandestina, certo? Aqui eu tenho uma charge que vai lembrar bem. Hoje em dia, um dos grandes problemas das áreas urbanas é a violência, né? Então aqui eu tenho, né, uma crítica. Você tem um cidadão correndo, né, da violência, com medo da violência, e você tem também aqui um agente de segurança também com medo dessa própria violência, que ela está bastante intensa nos dias de hoje, certo? Bom, sobre as cidades do Brasil, algumas cidades cresceram, viraram metrópoles, né? E outras permaneceram pequenas. Então eu tenho cidades, eu tenho de metrópoles a pequenos municípios no nosso país. Então esses municípios, os 5.570 municípios da nossa cidade, estão organizados no que a gente chama de rede urbana, que existe uma hierarquia entre essas cidades dentro desta rede urbana, tá certo? Então nós temos no Brasil 5.570 municípios. No Brasil, o critério para chamar de cidade é simplesmente a sede do município. Então você tem a área rural e a área urbana. A área rural, a sede do município no Brasil é chamada de cidade. Mas a ONU só classifica como cidade uma aglomeração urbana que tem mais de 20.000 habitantes, né? Ou seja, uma localidade que apresenta uma população superior a 20.000 habitantes. Esse é o critério da ONU para classificar como cidade. Na França eu tenho 2.000 habitantes e na Espanha eu tenho 10.000 habitantes. Se a gente levar o critério, se o Brasil levasse em consideração para considerar uma cidade o critério da ONU, ora, nós não teríamos 5.570 municípios não, nós teríamos bem menos. E o ano passado, 2019, surgiu aí, né, um projeto para que não foi para frente, ninguém sabe se vão levar isso adiante, é que cidades com menos de 5.000 habitantes, né, e tinham outros critérios também, mas aqui a gente está falando de tamanho de população, vamos falar só nesse critério aí que está lá no projeto. Com menor população em relação a 5.000 habitantes, nós deixaria de ser município, deixaria de ser cidade. Se isso acontecer, já vai reduzir vai reduzir muito esse número de 5.570 habitantes. Agora vocês imaginem se a gente levasse, se no Brasil, cidades
só fosse considerado com 20 mil habitantes. Então nós teríamos uma redução drástica, né? E o que isso tem de bom? Por que querem reduzir o número de municípios em relação ao tamanho da população? Porque é questão de redução de gastos de despesa. Vocês imaginem um município com 2 mil habitantes, ele tem os recursos do município, tem os mesmos recursos, ou você vai ter vereador, você vai ter prefeito, você vai ter secretários. Então, são servidores que vão ser pagos com dinheiro público. Se você reduzir o número de municípios, consequentemente, você reduziria gastos para os cofres, tanto estaduais como federais. Certo? Então, assim, nós temos no Brasil essa classificação, tá? E que corresponde a 5.570 municípios, dividido em uma rede urbana com uma hierarquia das maiores cidades em relação às menores, com questão de oferta de prestação de serviços e como universidades, hospitais, indústrias, geração de emprego, centros de pesquisa. Isso que vai classificar a hierarquia entre as redes urbanas, entre as cidades na rede urbana brasileira, tá bom? Então, atividade posta essa semana.